Olá, criptídeos! Aqui é o Brumas e eu tenho certeza que tu já viu esse cara com cabeça de relógio em alguma thumbnail. Pelo menos se tu curte bastante aquele terrorzinho de internet. O nome dessa nova série que o pessoal tá falando é The Clockwork Vigilant. O primeiro episódio saiu no mês passado e é sério, mesmo que esse único episódio tenha só 5 minutos, ele tá bem mais interessante do que muita coisa que a gente tem por aí. E sim, eu tô falando de Mandela Catalog e Urban Spook. Enfim, dada essa introdução, vamos viajar para os tempos de The Clockwork Visitant. Começamos nessa cena terrível. Uma trincheira, nosso soldado deitado e com sangue em sua mão. Provavelmente baleado no meio de todo esse caos. E ele tá olhando o seu relógio. Enquanto um tic-tac ressoa ao fundo, a gente vê que provavelmente vai demorar bastante tempo para ele sair daquela situação. Mas esse som não é o do relógio, e sim dessa coisa. A gravação corta de forma brusca e essa mesma imagem que o soldado estava vendo se torna um quadro. Essa curadora da galeria de Ironbrook começa a contar a história desse quadro. Ela diz que muitos a interpretam como uma representação do horror que foi os longos 5 minutos que o soldado esperava ajuda. Porém, o próprio diz que ele realmente viu aquela coisa. E se o cara tá dizendo isso, não sei porque ela tá tirando coisas da cabeça, falando que é uma interpretação. Mas se bem que eu tô fazendo teoriazinha aqui, então quem sou eu pra falar o que uma pessoa acha de outra coisa? Enfim, disso a gente vai pra casa do nosso soldado, de nome Thomas, que também é um ótimo pintor, diga-se de passagem. Bom, o soldado tá indo dormir, enquanto o quadro tá do lado da cama dele. Logo, essa cena tá se passando entre o campo de guerra e a da galeria. Bem, nosso soldado dá uma boa noite para sua mãe antes de cair no sono, lembrando que muitos soldados eram mandados ainda jovem para a guerra, então esse cara não deveria ter uma casa própria quando ele foi enviado. Enquanto ele se deita, uma sombra humana aparece na parede. A cabeça encaixa perfeitamente no relógio. Então, temos um close na cara do pintor, que me lembrou um pouco de Face, mas a gente ignora isso. Então, aquele ser aparece. Ele veio daquela sombra. E quando a câmera pisca... Depois disso, a gente entra na parte clássica de Analog Horror, um slideshow. Não me leve a mal, eu não gosto desse tipo de trecho, a não ser que ele seja usado como os caras vão usar aqui. Mas calma aí, vou falar primeiro como que isso aqui pode ser ruim. Por exemplo, no primeiro episódio de Mandela Catalog, ele podia muito bem ser uma animação ou algo do tipo, mas não. Um slideshow, somente textos e umas silhuetas. Além de outros que são puramente isso. E... tô falando de Urban Spook de novo. Mas analog horrors como esse que a gente vai analisar hoje, é tudo bem utilizar, já que é justamente para mostrar uma informação que não teria como ser mostrada de outra forma. Além de que esse analog horror possui outros momentos que realmente dão medo e que compensam bastante a existência desse trecho. Sério, a gente já vai chegar neles e vocês vão entender o porquê que eu vou gostar tanto de falar desse analog horror. Antes da gente seguir pro próximo take, lembre-se de se inscrever ou deixar um like se você tá gostando e comenta um analog horror que tu quer que eu traga por aqui. O canal é pequeno, então qualquer coisa que você estiver comentando tem muita chance de virar um vídeo por aqui. Enfim, segue pro próximo take. Nessa parte, que é o slideshow, é dito que Thomas, o soldado, foi encontrado no estágio avançado de decomposição e que era impossível de acontecer isso que tinha acontecido com ele em apenas 12 horas. É dito também que o único acontecimento conhecido semelhante ao que Thomas presenciou foi descoberto em 1983 pela historiadora Catherine Berry, que descobriu uma gravura em madeira dos anos 1600, que existia a representação de um ser semelhante ao pintado por Thomas. A gravura com a imagem do visitante foi doada para a mesma galeria onde está o quadro. E antes de a gente passar para o próximo take, lembra dessa galeria porque eu acho que ela vai ser importante lá pro final. Por fim, temos o caso de Rubens, em 2005. Um homem conhecido pela polícia por ter escapado com vida de um acidente de carro quase fatal, depois de ter dirigido sob o efeito de uma bebida diferenciada. O corpo dele foi encontrado decomposto no quintal, assim como o de Thomas. E além do corpo foi encontrado uma câmera e o seu taco de beisebol.
Na gravação dá pra ver que o visitante não tem medo nenhum de aparecer e, na moral, é nesse clipe que esse análogo de horror brilha. Essa gravação é boa demais, é só você olhar esse trecho que tá passando aí de fundo. Bem, como já dito, o corpo foi encontrado em um estágio avançado de decomposição, assim como o de Thomas, e essa informação vai ser bem importante. E, bem, isso foi o episódio inteiro. É isso mesmo, o primeiro episódio, com somente 5 minutos, teve tudo isso de conteúdo. Desde informações até partes gravadas, com essa fantasia insana, até artes e uma pintura muito bonita. Eu acho que a gente tem um conteúdo bem promissor aqui nas nossas mãos e talvez seja o novo Vita Carnes, a gente não pode dizer. Mas, bem, aqui vai minha teoria para esse primeiro vídeo e qual rumo eu acho que isso aqui pode tomar. Bem, nós sabemos que ambas as pessoas que foram vítimas pelo visitante sobreviveram a acidentes fatais e depois foram decompostos de forma instantânea pelo visitante. Algo me diz que essa entidade, a nova criatura do momento, não matou eles. E na verdade eles teriam ido dessa para melhor, mas por algum milagre ficaram vivos. Depois o nosso homem relógio só deixa o corpo deles como era para ele estar no momento. Ou também a gente pode ir para outra linha. Se o visitante apareceu uma vez e deixou o Thomas vivo, talvez ele estivesse destinado a se tornar um pintor ou algo do tipo. Então o visitante alterou a linha do tempo e depois que o Thomas cumpriu seu propósito, ele poderia morrer. Então o visitante decompõe o corpo dele assim que era possível. Talvez o Rubens tenha tido o mesmo destino, mas o que ele teria se tornado? Qual seria o destino da vida dele? Bem, a gente não pode dizer por enquanto. Talvez ele seja mais abordado nos próximos episódios. Além disso, eu acho que essa galeria vai ser bem importante. Lembra que eu falei pra você lembrar dela? Bom, eu acho que talvez ela investigue o visitante. Sabe uma vibe meio aquela empresa do Vita Carnes, que estuda eles e usa eles? Enfim, essa galeria talvez estude e tente deter o visitante de alguma forma. Novamente, eu não posso dizer nada, mas a gente vai ter que aguardar pelo próximo episódio. Cara, eu achei esse primeiro episódio muito bem feito. Ele tem uns efeitos práticos muito legais, como aquele sanguezinho bem simples na mão do ator e aquela fantasia muito legal do visitante, ou sei lá o nome daquela entidade. E além disso, tem uma história que parece que vai ser bem interessante. Eu curto muito o conceito de viagem no tempo e manipulação temporal. Inclusive, tem um outro análogo de horror que eu quero trazer pra vocês, que mistura Minecraft com viagem no tempo. Eu sei que isso é bem louco, mas eu acho que vocês vão curtir esse próximo vídeo. Bem, espero que esse análogo de horror saia mais episódios em breve e aqui eu me despeço de vocês, Criptídeos. Se inscreve, comenta, deixa o like e falou!